E durante esses 20 anos, a gente tem ajudado muita gente a encontrar o próprio caminho de cura. A gente tem, assim, tido o presente de partilhar o bem através do conhecimento, através da orientação e acompanhar as transformações na vida, né? Nesse mês de março, nós estamos aí homenageando as mulheres com a temática A Mãe, a Mulher e a Menina que existe em você precisa ser observada, tratada e cuidada para que tudo na sua vida floresça. E a partir dessa temática, nós estamos juntas nesse desafio das lives de segunda a sexta, a 1h30 da tarde, falando um pouquinho sobre o que acende ao coração das mulheres. Eu falo como mulher, falo como mentora, comento como profissional, e nós vamos assim fazendo algumas trocas bem gostosas, bem importantes para a nossa dinâmica de vida, não é? Deixa eu ver quem está aqui entrando na live, seja mais do que bem-vindo sempre. É sempre uma alegria poder participar com vocês aqui, tá certo? Como eu falo sempre, partilha o bem, marca aí nessa setinha que tem embaixo, no seu Instagram, na parte desse lado aqui, se eu não estou enganado. E aí você compartilha com alguém, chama a mulherada para assistir a live, chama também o seu amigo que precisa ouvir sobre saúde mental, emocional e espiritualidade. É muito importante poder aprender a harmonizar essas 3 áreas, né? E enquanto o pessoal vai entrando na live, deixa eu falar para você sobre a Comunidade Transformar. Sim, eu sou fundadora e diretora-geral da Comunidade Transformar. É uma comunidade terapêutica onde a gente acredita nos processos de cura do corpo, nos processos de cura da alma e acreditamos no alinhamento, na harmonização com a espiritualidade. Isso significa que nós olhamos o ser humano na dinâmica... Eita, a moto passando. Você que nos acompanha sabe que a gente faz a live ao vivo aqui do lado de fora, né? Como é que é o nome, gente? Me fugiu aqui da mente. O som da moto me dispersou. Aqui da nossa casa terapêutica, a gente tem um espaço aberto, um quintalzão lindo para te receber, onde nós temos a nossa tenda, que todas as quintas-feiras estamos aqui recebendo pessoas para cuidar das emoções, para cuidar da espiritualidade, para cuidar do corpo físico, para aprender um pouco. E nessa quinta-feira agora, dia 14 de março, nós vamos estar falando sobre o fluxo da energia no corpo e como esse fluxo de energia pode provocar alguns sintomas e doenças, como pode danificar os relacionamentos e também como pode ajudar a curar a sua vida e a sua história, os seus relacionamentos. Então, para você que ainda não pôde participar, se organiza e vem participar da nossa tenda terapêutica na Comunidade Transformar, às quintas-feiras, às 19h30. Mas tem um detalhe muito importante, tá? As vagas são limitadas, porque eu gosto de chegar junto, estar perto. Então a gente restringe, limita o número de pessoas e existe um pequeno investimento a ser feito, tá certo? Você vai precisar investir nos seus cuidados, na sua saúde mental e emocional. Então é preciso entrar em contato ou pelo WhatsApp ou pelo direct e perguntar pra gente como é que faz para estar participando dessa tenda terapêutica maravilhosa, transformadora, tá ok? Aqui eu trago essa palestra, né, eu mesmo quem ministro, e a gente troca conhecimento, informações, experiências que ao longo de 20 anos cuidando de pessoas e também sendo cuidada por pessoas, porque eu sempre gosto de esclarecer que o mentor nada mais é alguém que aprendeu primeiro e quer lhe ensinar um processo de cura para facilitar a sua jornada. Então eu também busco pessoas que aprenderam primeiro do que eu e que me ajudam no meu processo de cura para facilitar a minha jornada, não é mesmo? Então aqui na tenda terapêutica eu desenvolvo essa dinâmica da palestra direta para falar sobre o espírito na espiritualidade. Como muitas das vezes você está preso num ciclo e não consegue
ainda perceber a grandeza do amor de Deus, não consegue ainda perceber que Deus não é a ferida que o seu pai fez, Deus não é a ferida que a sua mãe fez, Deus não é o abandono que você sente, que Deus se manifesta através da natureza curadora, sim. Ele fez o jardim, o céu e a terra, todo o universo para que a humanidade estivesse interagindo com eles. E aí esse afastamento da natureza provoca um dano, uma ruptura. E a gente fala de relacionamentos, como as suas experiências, elas acabam provocando muitas dificuldades quando você vai se relacionar com um outro que também tem as próprias experiências. E por isso é preciso aprender a olhar para a sua história. Então a gente fala aqui que a sua história ela é poderosa, o seu corpo ele é poderoso, a sua alma com as suas emoções elas são poderosas e a sua espiritualidade também é muito poderosa. Então são 4 partes que precisam ser cuidadas de uma maneira mais ampla, mais sistêmica, de forma a te ajudar nessa jornada, nessa caminhada. Eu também quero esclarecer algo sobre a nossa comunidade. Me foi perguntado recentemente se aqui nós fazemos algum tipo de culto, se tem algum tipo de ritual, se tem alguma coisa mística. O pessoal às vezes fica um pouco temeroso, receoso com todo esse sistema, né? E aqui eu gosto de dizer que na comunidade Transformar, nós acreditamos no poder daquele que criou todas as coisas, que eu gosto de chamar de Deus, às vezes chamo de Abba, às vezes falo Senhor, mas ultimamente tem sido o meu Abba, o Criador, o Eterno. E nós acreditamos que todo indivíduo, ele é capaz de sentir a presença desse Eterno, de sentir a presença desse Criador, independente da estrutura do modelo religioso que confessa, tá certo? Até mesmo aqueles que não confessam nenhum tipo de modelo religioso, trazem dentro de si esse pontinho, essa lacuna, essa vontade, essas dúvidas, esses questionamentos. A grande questão é que dentro da alma do ser humano, esses questionamentos, eles acabam acontecendo cada um à sua maneira, né? Tem pessoas que questionam o tempo, o jeito, os acontecimentos. E aí a gente vai percebendo que cada ser humano é muito único, é muito precioso e é capaz de se conectar sim com o Criador. E por conta disso, essa conexão precisa ser a mais limpa, a mais clara possível. Então, nós acreditamos que o que realmente danifica a conexão com o Criador? O que traz essa dificuldade em você perceber e aceitar esse amor, essa presença? O que dificulta o seu corpo num processo curador de entender que você precisa se reorganizar internamente e externamente? O que traz à sua mente essa perspectiva de que tudo que se é apresentado na natureza não pode ser usado porque é do mal? Não, tudo foi criado pelo Criador, por Deus, para que a gente pudesse ter o melhor acesso. E esse acesso traz uma potência de cura na sua história interna e na sua história externa. Então é bem interessante a gente perceber que para esse contato todo ser humano é capaz de fazer. Aqui na comunidade Transformar, nós desenvolvemos o relacionamento com o Criador. Os moldes que você se relaciona são muito pessoais. Então a gente aqui se encontra, conversa, a gente é humano, é uma estrutura relacional. A gente vai sentar, vai ouvir histórias, vai ouvir as orientações da mentora, que no caso sou eu. Um conhecimento aplicado junto com um conhecimento científico. A gente fala de neurociências, a gente fala de história, de filosofia, a gente fala sobre PNL, hipnoterapia, psicanálise. A gente também fala da perspectiva sobre o amor de Deus, do ponto de vista em que Deus ama o ser humano. Ponto. Eu sempre declaro como eu gosto da perspectiva cristã, gosto de falar de Jesus, gosto de falar do Espírito Santo, gosto de falar de Deus, mas eu pergunto como você acredita nesse modelo, como você aplica isso na sua vida, e a gente vai direcionando esse conhecimento da espiritualidade para uma maneira prática e saudável. Aqui a gente não convence ninguém de nada, porque na verdade é você quem tem que decidir e ser responsável pela sua vida e pela sua história. Então não, aqui a gente não tem rituais, aqui não é um modelo
de culto pagão, nem é um modelo de culto espírita, nem budista, nem de qualquer outra religião. Nós nos juntamos como pessoas que acreditam que é necessário obter o conhecimento e a boa sabedoria na prática, agradecendo ao Criador por todas as coisas, porque Ele quem organiza, harmoniza e revela toda a natureza, e eu e você estamos incluídos nessa natureza. Então toda a desarmonia que acontece porque nós estamos com o contato errado. A gente está com um contato do olhar externo errado, às vezes olhando tudo com muita mágoa, com muita tristeza, com as experiências da vida. Algumas pessoas vivem uma personalidade distorcida, outras vivem angústias por conta de relacionamentos na primeira infância, outras por causa de relacionamentos no momento da gestação. Então a gente vai verificando essas possibilidades e informando um bom conhecimento, te mostrando como é possível respeitar a você mesmo, respeitar a sua história de vida, respeitar os seus relacionamentos e sim, cuidar dos sintomas que o seu corpo acaba produzindo por causa de tudo isso, tá certo? Ficou um pouquinho longo, mas eu precisava esclarecer, porque o pessoal aí tá com um monte de dúvida, mas o que você faz? O que acontece aí? Vocês têm, foi literalmente essa a pergunta, vocês têm algum tipo de ritual? Não, nós não temos rituais. Nós nos juntamos para fazer o bem e nós temos o nosso aprendizado. E aí você vai avaliar tudo e reter o que é bom, desde que você encontre a maturidade para isso, tá certo? Essa é a comunidade Transformar, é assim que eu, Tatiana Lima, acredito na minha estrutura de vida, acredito que toda a doença, todo o problema, tudo que acontece na humanidade, acontece porque há uma desarmonia. E todas as vezes em que há uma desarmonia interna, você adoece. Todas as vezes em que há uma desarmonia interna, os seus relacionamentos são adoecidos. Todas as vezes em que há uma desarmonia interna, o seu relacionamento com o Criador fica afetado. Então a gente vai aprender a harmonizar. Se a desarmonia está na energia do corpo, vamos harmonizar a energia entendendo o que é ela. Se a desarmonia está na memória de um trauma, vamos buscar a harmonia da memória do trauma para lidar com ele. Se a desarmonia está num pensamento fixo, vamos verificar esse pensamento para ver quais são as estratégias que você precisa determinar para mudar todo esse passo a passo. Se a desarmonia está num trauma que agora impulsiona o seu cérebro e os seus neurônios a repetirem uma compulsão, vamos verificar esse trauma para que esses neurônios recebam outras informações e a compulsão se desfaça e você consiga alcançar um processo de cura, tá certo? Eu sempre digo que o processo de cura é uma escolha. Você escolhe onde está. Como assim uma escolha, Tati? Você precisa perceber, reconhecer, entender e sentir qual é a sua real situação, aonde você está, o que isso está te provocando e o que você anda fazendo com isso tudo. E aqui a gente traz essa reflexão, tanto na roda terapêutica, quanto na mentoria comigo ou com a equipe, e também no nosso curso Psicanálise Integrativa e Espiritualidade. Então, tem como você aprender a melhorar? Tem. É só você se permitir. Se você ainda tiver com medinho, vem com medinho mesmo, que você vai perceber que aqui, na Casa Terapêutica Transformar, na Comunidade Transformar, é um local de cura e transformação até onde você se permite curar, até onde você se permite ser transformado, tá certo? Bom, hoje eu confesso a você que eu não vou ter como me prolongar muito na live, mas eu quero manter a minha palavra desse mês de março, estarmos de segunda a sexta-feira, no horário de 1h30 da tarde, ministrando um pouquinho sobre o processo de cura entre a menina, a mãe e a mulher, tá certo? Nas lives anteriores eu falei bastante sobre a mulher e hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema que é muito comum, que é o feminino na maternidade. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre mulheres que são mães, muitas que são mães porque geraram filhos no seu ventre, filhos biológicos, outras são mães porque geraram filhos do coração
e têm o mesmo amor e o carinho que têm pelos outros, e outras que são mães porque adotaram situações, causas e emergências e urgências para cuidar. Então, eu quero falar um pouquinho hoje para você, mulher, sobre essa maternidade saudável e a maternidade tóxica ferida que acontece muito com as mulheres nesse processo da vida. Primeiro, eu quero lembrar que eu e você, quanto mulher, nós temos dentro da gente uma estrutura muito potente, que é a estrutura do feminino. É bem importante separarmos o que é o feminino do que é ser mulher, do que é o feminino com o que são as práticas do que dizem ser mulher. De repente, você cresceu ouvindo que ser mulher é ser extremamente frágil e parecer uma princesinha. E aí você se olha hoje e fala, ih, gente, eu não tenho nada de princesa. Ou se eu for princesa, como eu escutei outro dia, se eu for uma princesa, Tati, eu sou a Fiona. Aquela do desenho do Shrek. E aí a gente vai percebendo que até mesmo esse contexto do ser princesa, ele foi sendo remodelado ao longo dos anos, inclusive utilizando os desenhos. Já parou para observar as princesas Disney, que antes eram todas lindas, leves, gentis e sorridentes? Agora tem princesa que cavalga, tem princesa que lança flecha, tem princesa que rompe e lidera a tribo, tem princesa como a Fiona, que é mais bruta, mas é decidida, que coloca ordem na casa e na família e está feliz com isso. Então a gente vai percebendo que a dinâmica da sociedade, daquilo que é ensinado acerca do que é ser princesa, tem mudado um pouco. Mas eu lido com muitas mulheres que ainda trazem dentro de si alguns conflitos muito grandes, porque não conseguem equilibrar o que lhes foi ensinado sobre o feminino e o que ela realmente é e parece quanto mulher. Seja o estereótipo, o seu formato do corpo, a forma de posicionar, o tom da voz, seja a maneira de tomar decisões. Mulheres mais práticas, mais dinâmicas e que em muitos casos evitam totalmente a fragilidade, evitam dizer que são vulneráveis, e aí está um grande problema. Eu quero sempre lembrar para você que todo o extremo é danoso. Então, essa estrutura da mulher, uma estrutura biológica, o seu corpo foi modelado como feminino. Corpo biológico, corpo físico. Agora, o feminino significa as estruturas e modelos que a sua alma se manifesta quanto mulher. E é por isso que eu comecei falando das princesas, né? Existem hoje tipos variados de princesas que vão demonstrar que a sua personalidade, ela vai falar muito acerca do que é ser esse modelo feminino, do que é viver esse feminino dentro de você. E o feminino, ele está muito conectado à forma com que a sua alma aprende a se expressar, a forma com que a nossa alma, porque eu também sou mulher, aprende a se posicionar. O feminino, ele vai falar muito acerca da sensibilidade, da proteção, da necessidade de posicionamento, do cuidar. Ele vai falar também da dinâmica de decisão e orientação. São as mulheres que dão a diretriz para a sociedade e família. O feminino vai falar sobre prosperidade, a maneira com que você prospera e a sua casa prospera tem muito a ver com a maneira com que você cuida do seu lado feminino. Como assim, Tati? A maneira com que a minha família, a minha casa prosperam e eu prospero tem muito a ver com o que eu cuido do meu lado feminino. Sim, haja vista que o feminino, ele está o quê? Totalmente ligado à capacidade de um ser, que é você, mulher, reproduzir e trazer à vida e fazer com que as coisas aconteçam. É claro que, a grosso modo, algumas pessoas acham que reproduzir, a capacidade de reproduzir e a prosperidade, está só ligada ao fato de gerar um filho, quando na verdade não. A mulher, quanto feminina, traz dentro dela essa capacidade de gerar. Ponto. Gerar um filho biológico é uma consequência, porque muitas mulheres não podem gerar um filho nos seus úteros, mas geram projetos grandiosos, prósperos, geram amparos fantásticos,
geram um amor por alguém que adotam muito maior e mais intenso às vezes do que o amor que a gente percebe de uma mãe que gerou um filho no seu ventre. Então é muito interessante a gente começar a separar o que é ser mulher biológica, corpo, e é a estrutura com que você se percebe, e o que é ser feminino. O feminino está muito ligado, como eu disse, à prosperidade, à sensibilidade, à fragilidade, à organização, aos cuidados, ao amparo e à direção e à frutificação. É bem importante você lembrar que todas as vezes em que você, mulher, você repulsa o seu feminino interno, você também está repulsando esse processo de prosperidade, de frutificar, de fragilidade, de vulnerabilidade, de diretrizes e de envolvimento. Ah, eu esqueci de incluir a sensualidade. Sim, é muito importante você aprender a lembrar que a maternidade da mulher, ela não deve roubar as estruturas de feminilidade e de sensualidade, o que acontece com muitas mulheres, com muita intensidade, porque os hormônios mudam, tudo muda, e a mulher meio que se esquece de se cuidar, quando na verdade esse período precisa passar e ela precisa retomar o ser feminino. Então, quando a gente fala da mãe que existe dentro de você, é preciso entender que a maternidade sarada é uma maternidade que dá espaço para a fragilidade existir, que dá espaço para o feminino existir, que dá espaço para o autocuidado, o autorrespeito e o autoamor existir, e que dá espaço para a fragilidade e a vulnerabilidade existirem também. Existem algumas mulheres que têm muita dificuldade de se demonstrarem frágeis, mas muita, porque aprenderam que tem que ser forte sempre o tempo todo. Aprenderam que de alguma maneira a fragilidade e a vulnerabilidade são um grande problema, porque em algum momento da sua vida, lá atrás, quando ainda eram meninas, lembra? Que estão sempre conectadas a menina, a mulher e a mãe. Lá atrás, quando elas eram meninas, em algum momento ela foi demonstrar algum tipo de fragilidade, foi pedir um abraço, demonstrar uma vulnerabilidade, demonstrar que não conseguia, demonstrar que precisava de carinho, de chamego, que sentia falta. E essa menina, ela foi repulsada, ela foi machucada, ela foi limitada de uma maneira muito grosseira, e em alguns casos até mesmo assediada, violada na sua inocência. Então essa menina, ela se retranca, ela se fecha para dentro de si e se transforma aquela mulher forte, potente, invulnerável, imbatível, que acredita que a vulnerabilidade é um problema, que é um mimimi, que é uma coisa sem sentido, sem nexo. E aí ela rejeita todo e qualquer tipo de vulnerabilidade e de fragilidade. Pra gente aqui da Casa Terapêutica, já aí com 20 anos de mentoria, eu tenho tranquilidade em lhe afirmar que, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto menina, você não reconhecer que você precisa encontrar um espaço para ser frágil, para ser vulnerável, para perceber que a fragilidade faz parte da sua essência, você vai continuar adoecida no seu processo e nos seus relacionamentos. É incrível que é claro que ninguém vai ser frágil 100% da vida o tempo inteiro. Então é necessário encontrar um tempo, um espaço, um local, uma pessoa, um mentor, uma mentora, um analista. Você precisa de alguém aonde você se posicione com fragilidade, com vulnerabilidade e exponha a sua verdade sem ser criticada, julgada, massacrada ou tolhida. E sem ser direcionada para coisas práticas. E aí, nesse momento, eu quero chamar a tua atenção para o fato de que, às vezes, uma amizade, ela pode te permitir ser vulnerável, mas nem sempre a orientação traz a qualidade que você precisa. A diferença, e muita gente me pergunta sobre isso, sobre o que é a prática terapêutica, o que é a mentoria e o bate-papo com os amigos, é que em muitos casos o bate-papo com os amigos vai te direcionar a fazer coisas que não encaixam na sua vida.
Por exemplo, eu escuto mulheres que vivem um sufocamento porque trabalham fora, precisam gerenciar a casa, precisam gerenciar tudo, porque a dinâmica da vida acabou fazendo com que elas fossem muito mais rígidas, que elas fossem batalhar lá fora para conquistar e cuidar da família. Isso é honroso, é louvável. Mas essas mulheres, elas sofrem uma sobrecarga muito grande. E aí, geralmente, quando elas estão num relacionamento ou quando elas buscam um relacionamento, elas têm muita dificuldade de dar espaço para esse homem ou para esse cônjuge se demonstrar cuidador. Geralmente, elas se sobrecarregam, querem fazer tudo, querem que tudo seja só do jeito delas. E aí tá lá no bate-papo entre as amigas, conversando para lá, conversando para cá, e aí a amiga fala, tem que fazer isso mesmo, porque o homem tem que merecer isso mesmo, o homem gosta disso mesmo, tem que mandar mesmo, e começa a lançar na sua vida um monte de determinações que de repente te machucam, mas você mantém porque você precisa nutrir aquela mulher forte sempre, que não dá espaço para nada. Quando na verdade, na sua essência, você está precisando de um local onde você pode tirar as armaduras e ser você. E está perdendo a oportunidade porque a orientação dada não condiz com a sua verdade. E aí se você falar para essa amiga, não, eu não quero isso, eu quero chegar lá, eu quero um ombro para deitar, eu quero descansar, eu não quero discutir, a sua amiga vai zombar de você, vai falar que você é fraca, que você é boba, vai te desmerecer, você vai se constranger e vai voltar a ficar firme, forte, dura de novo. Mas aí dentro, na sua essência, dentro desse coração e dentro dessa mente, você sabe que você está cansada de ser forte sempre, você sabe que a armadura está pesada, você sabe que quer tirar os coletes, as pulseiras, quer tirar o peso, e só gostaria mesmo era de alguém que te respeitasse na sua vulnerabilidade. Então, quando você vem para a mentoria, quando você vem para a análise, a gente começa a observar esses pontos do que lhe foi ensinado e apresentado e você mantém, e o que realmente deseja e precisa a sua alma. Todas as vezes em que a mãe se sobrecarrega e a maternidade aflora com muita força, ela esquece de ser uma mulher feminina e sensual e ela esquece de cuidar da menina que brinca. E aí ela fica sendo só mãe, exercendo só a maternidade, a cuidadora de todos e todos o tempo todo. E aí ela começa a querer cuidar de todo mundo, salvar todo mundo, se intrometer na vida de todo mundo. Aí vai lá, conversa com o filho, se mexe na vida dos filhos, nem pergunta se o filho aceita a opinião. Ou algumas comandam até o modelo da roupa que o marido vai vestir. Esses são alguns exemplos bem delicados, mas que a gente percebe que são resultados dos exageros dessa mulher, que agora, dessa mãe que agora quer manter o controle de tudo, do jeito dela. E quando ela não é vista, e quando ela não é notada, o que acontece? Ela fica chateada, ela fica aborrecida, ela reclama que ninguém dá valor, ela reclama que não aguenta mais, ela reclama que não está dando certo, ela reclama que o marido é ruim, que o cônjuge é ruim, ela reclama que os filhos não dão atenção. Ela começa a reclamar numa sequência muito grande, porque na verdade ela está querendo ser nutrida e reconhecida como mãe. Mas as faltas que existem nela são o posicionamento da mulher, que precisa lembrar da sua beleza, da sua leveza, precisa lembrar dessa energia que também faz algo por ela, e ela está em falta na menina, que precisa brincar, sorrir, se acolher, tirar esse peso todo e voltar a viver mais leve. Você está entendendo essa dinâmica da menina, mãe e mulher? Libera um coraçãozinho aí para mim, para eu poder acompanhar você, de que você está entendendo muito bem essa dinâmica, aonde o excesso da maternidade acaba roubando a energia e a oportunidade de você também ser mulher e de você também ser menina. É sempre assim. A grande maioria entra num processo de adoecimento muito intenso justamente porque cansam de ser só mãe. Recentemente, conversando com uma mulher linda aqui na comunidade Transformar, e ela está já com seus quase 50 anos,
conversando sobre a vida, a dinâmica, e ela só fala sobre maternidade. E eu dei uma parada, respirei e perguntei a ela: se nós falarmos de outro assunto sem ser a criação dos filhos, do que você falaria? E ela virou para mim e falou: não sei falar de outra coisa, eu fui mãe minha vida inteira. Só que os olhos encheram d'água. E agora ela está aqui com a gente, aprendendo a olhar para a mulher feminina que ela é. Uma mulher, eu falei com ela: você é uma coroa linda, uma senhora muito bem apanhada, sabe? Com os olhos bonitos, com um sorriso largo, mas que estava perdida porque não estava conseguindo reconhecer a identidade da mulher e a identidade da menina dentro dela. Você já me conhece, sabe que a primeira coisa que eu fiz com ela foi brincar. A gente foi descobrir a menina que tinha dentro dela, e aqui na comunidade a gente tem um espaço bem legal para isso. E depois a gente conversou sobre perceber o que ela estava fazendo, onde é que estava essa mulher dentro dela. O processo ainda está acontecendo, e quando eu cito os nossos exemplos é porque elas nos permitem citar, até porque elas assistem as nossas lives e elas falam: pode falar, Tati, pode falar, porque é para ajudar a outras mulheres. Ela passou quase 50 anos da vida esquecendo do feminino, esquecendo da menina, e agora ela está aprendendo a olhar a menina novamente, ela está aprendendo a verificar que ela tem que equilibrar, harmonizar isso tudo, tá certo? É muito importante quando a mulher compreende a força que ela tem na fragilidade e na vulnerabilidade. Muitas pessoas entendem que fragilidade e vulnerabilidade são somente defeitos, e não são. Quando a gente fala da espiritualidade, você que me conhece sabe que eu vou falar sobre esse assunto, a gente precisa entender que quanto maior e profunda for a viagem que a gente faz para dentro da gente, a jornada interna de auto-reconhecimento, e aí se você não sabe o que é auto-reconhecimento, assiste as outras lives, elas já devem estar aí nos nossos canais, na rede social, clica lá nos destaques do Instagram que você vai ter onde estão as redes sociais. O fato é que quanto mais profunda a jornada de autorreconhecimento interno, mais você vai precisar tirar as camadas que te mantêm endurecidas, enrijecida, certa de tudo, e mais você vai precisar se apresentar frágil, vulnerável, necessitada da intimidade com o Criador. Então, algumas pessoas acreditam que a fragilidade e a vulnerabilidade são um problema porque elas foram machucadas nisso. Mas tanto a fragilidade quanto a vulnerabilidade são poderosos portais de acessos ao Abba, a Deus, ao Criador. Porque quando você se propõe frágil e vulnerável, sem as camadas das mentiras e das desculpas que você dá para si mesma, você revela para ele a sua real essência. E revelando a sua real essência, ele também se revela em poder, em amor, em compaixão, em orientação e em melhorias. Então, eu acredito que por conta das diferentes situações da humanidade, nessa luta da espiritualidade entre o bem e o mal, entre essa organização das energias, da força, foi posicionado de que a fragilidade e a vulnerabilidade estavam erradas, que a mulher feminina não pode ser frágil nem vulnerável. Na verdade, ela precisa aprender a ser, a respeitar a fragilidade e a vulnerabilidade, mas precisa entender o momento de expor isso. Porque uma mulher que não se propõe a ser frágil, ela endurece demais e adoece. E adoece no seu sistema intrauterino. O útero, o abdômen, ele é uma região feminina extremamente potente, tanto no corpo, quanto para a alma, quanto para as emoções, quanto para a espiritualidade. Então, todas as vezes em que uma mulher se desarmoniza demais e rejeita totalmente a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, o que acontece? Geralmente o útero dela adoece. A região abdominal sofre. Surgem as endometrioses, os miomas, os policistos, os problemas de ovário, as gestações nas trompas. Eu também gosto de lembrar que o corpo por si só adoece, porque a gente envelhece e se desgasta.
e as doenças surgem, mas que nem toda doença é somente por causa do desgaste do corpo, e que todo o sistema emocional, toda experiência emocional muito forte que você viveu, ela acaba sendo internalizada e ela vai se alojar em partes do seu corpo. No caso da mulher que repulsa a fragilidade, que repulsa a feminilidade, que repulsa a vulnerabilidade durante muitos anos, por N motivos, seja para se proteger, seja para se adaptar, seja para sobreviver, ela acaba centralizando tudo isso também na região abdominal, que é a região intrauterina, que na verdade a gente sabe que é um portal aonde flui a vida, onde flui o renovo do fluxo da vida, onde flui o renovo das estruturas de sensações e de energia. Então a mulher que não sabe viver a sua maternidade saudável, ou acessar essa menina de maneira mais saudável, ou a sua sensualidade quanto feminina saudável, ela acaba centralizando todo esse processo de rejeição no útero. E aí, o adoecimento é certo. Por quê? Tem muita energia que foi internalizada e que foi concentrada, recalcada para essa região. E as mazelas e sintomas começam a acontecer. Então aqui, quando a gente cuida de mulheres na comunidade Transformar, como eu digo sempre, seja nos atendimentos individuais ou em grupo, na roda da tenda terapêutica ou na mentoria, ou até mesmo no curso da psicanálise, porque na aula acontece muita coisa boa, né? Tem aluno nosso aí online, é cada insight na aula, não é mesmo? A gente vai percebendo que essas mulheres que têm essa fragilidade, esse sintoma no corpo, elas precisam primeiro reconhecer a própria fragilidade. Elas precisam reconhecer essa vulnerabilidade. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar você, mulher, para ajudar você a interpretar, a entender o que está acontecendo com o seu corpo, por que os sintomas se repetem, que energia é essa que a Tati tanto fala e que acaba se acumulando dentro de você e que vai gerar um sintoma, vai gerar uma doença. E aí você sabe que você está indo para o médico, um médico após o outro, e cada hora é um tipo de médico, cada hora é um tipo de enfermidade, cada hora é um tipo de sintoma diferente. Está tudo desarmonizado, está tudo desalinhado aí dentro. E aqui a gente acredita no processo de conscientização para poder harmonizar toda essa energia, para que você perceba, sinta e entenda o que está acontecendo contigo, na sua história, no seu corpo, na sua saúde, para que você melhore os seus relacionamentos com você mesma, com o outro e com Deus. Ou com o Criador, como eu gosto de chamar. Então aqui na comunidade Transformar, a gente começa a abrir o olhar para ensinar sobre a sua história de vida, como ela influencia, como você se percebe quanto mulher, como você se percebe quanto pessoa, sendo um homem, né? Eu estou falando muito da mulher porque estamos no mês alusivo à palestra para mulheres, então a gente vai ter esse foco. Mas o fato é como você se percebe quanto pessoa, quais são as experiências que aconteceram na sua vida e por causa disso você acaba somatizando, trazendo para dentro de si e elas estouram como sintomas e doenças descontrolados que só o medicamento não está dando jeito. Eu sempre falo da boa ciência. O médico é algo que vem do Criador. A boa ciência, graças a Deus, ela evoluiu para ajudar a gente. Mas nós bem sabemos que nem tudo é só o medicamento químico. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa reconhecer o que está acontecendo na sua vida. Você precisa permitir entrar algo novo na sua vida para que aquilo que é velho saia para fora. Você precisa passar um processo de autorreconhecimento direcionado através de mentorias saudáveis e comprovadas. Gente, já são mais de 20 anos trabalhando, atuando nesse ramo. E é tempo suficiente para entender e poder dizer para você com muita clareza. Muita gente não melhora dos sintomas que vive porque só quer tratar o sintoma. Ainda não entendeu que o sintoma é a resposta de uma desarmonia da energia dentro do seu corpo. E essa energia ela é gerada pelas suas experiências vividas, geradas pelos comportamentos que você toma, gerada pelas memórias que você traz dentro de você. Então,
Você vai ficar tomando um medicamento a vida inteira, mas enquanto não cuidar da memória emocional interna, a dor vai continuar aparecendo novamente. Você vai continuar sendo uma mãe rígida, potente, que resolve tudo de todo mundo, salvadora, e sobrecarregada, doente, que não se percebe amada nem querida, ou que não se sente devidamente respeitada nem amada, porque geralmente faz tudo para todo mundo e as pessoas não reconhecem. Mas se nem você se reconhece, se eu remover essa parte da sua vida, o que sobra? Então é muito interessante perceber que todo o processo de sintoma, ele vai mostrar que existe um adoecimento instalado e que você precisa observar o que está acontecendo dentro do seu emocional para que essa energia seja gerada dessa forma e ali você adoece. Então dá um trabalho, é trabalhoso. É um campo de pesquisa. Você é obrigado a parar e olhar para dentro. Você é obrigado a parar e refletir sobre os seus comportamentos. Você é obrigado a parar e olhar para o seu corpo. Perceber o que você tem feito durante todo esse tempo. Quais são os lucros que você tem sendo assim. Lucro, Tati, mas está doendo, sim. O sapato, eu costumo falar aqui com as mulheres, né? Aquele sapato lindo de salto que você adora, mas que ele arrebenta o seu pé, mas você usa do mesmo jeito. É exatamente assim que acontece nos processos emocionais das pessoas que não reconhecem as próprias emoções. O sapato está apertado, está ruim, o casamento está horrível, está desgastado, você está suportando a pessoa que está do seu lado, não aguenta nem deixar encostar mais, mas você suporta. Por que suporta? Na psicanálise, a gente vai dizer que você está tendo gozo, está doendo, mas... Ah, mas ele não presta, mas ela não presta, mas você não larga. Por quê? Está doendo, mas você gosta. E aí você gosta do indivíduo ou você gosta da dor que esse indivíduo te provoca? Você reclama do indivíduo, mas você gosta da vida... Não, deixa eu melhorar minha frase. Você reclama do indivíduo, mas você gosta da porcaria da vida que ele te fornece. Você gosta mesmo de reclamar dele, reclamar dela. Se não existir esse indivíduo hoje, seja marido, esposa, filho, filha, chefe, será que você vai arrumar outra coisa para reclamar? Eu te afirmo que sim. Porque você gosta do processo tóxico da reclamação. E aí fica a pergunta, né? Por que você gosta do processo tóxico da reclamação? Desde quando? Aonde você aprendeu? O que essa toxicidade libera no seu corpo? Tá doendo, mas você mantém. Entende? A mentoria emocional, a prática terapêutica, vai fazer você tirar o olhar do indivíduo que você acha que provoca isso e trazer para você, dizendo, ei, você que está sentindo, você que mantém, desde quando você aprendeu e é sua responsabilidade mudar. A pergunta é, você quer mudar? Quer mesmo? Quer melhorar mesmo? E aí é natural que o seu cérebro resista, que as suas emoções desenvolvam também uma defesa e diga, não, eu não sirvo, não dá, eu sou assim mesmo. Mas eu tô aqui para te dizer que você serve, você não é assim e que dá para melhorar sim, você pode. O quanto mais você vai esperar doer para poder mudar. Eu sei o tempo que eu levei na dor para poder mudar. Para dizer para você hoje, como mentor emocional e também mentor espiritual, como a minha vida melhorou e como ela tem melhorado quando eu aplico essa dinâmica de autorreconhecimento, porque eu faço aquilo que eu ensino. Existem coisas em mim que não cabem mais, eu não deixo mais fluir. E como pessoa, como indivíduo, como mulher, como mãe, como feminina, como tudo melhorou. O acesso ao Criador, como tudo mudou.
Eu tenho um pequeno poema que eu escrevi há um tempo, e eu vou tomar um fôlego para fazer um vídeo para presentear vocês, chamado Eu Já Tive a Alma Presa. Eu sei como é. Mas graças ao Abba, hoje a alma é livre. E está sendo cada vez mais porque a gente vai aprendendo e se permitindo o processo de transformação. Mas ele começou com uma decisão. Foi quando eu encarei o que eu estava fazendo comigo mesma e para onde eu estava conduzindo a minha vida. Então eu vou estar encerrando essa live de hoje falando para você essa pergunta. Você está vivendo a vida que gostaria? Você está conduzindo a sua vida como gostaria? Se não está, por que mantém? Fica aí essa reflexão com muito carinho, falando sobre a menina, a mãe e a mulher, nesse mês alusivo às mulheres, com muito respeito à sua história. Quero chamar você e dizer, vem para cá, se junta na comunidade Transformar. A gente tem um link de um grupo que você fica recebendo as mensagens, você só recebe mensagem, não é grupo de bom dia, boa tarde, boa noite. Você recebe as mensagens, você recebe as atualizações do que vai acontecer na nossa comunidade, para que você possa estar participando e sendo parte da comunidade de Transformar, porque tudo começa aqui e aqui, tá certo? Quinta-feira tem tenda, amanhã de manhã tem aula de psicanálise e todos os dias a gente tem o atendimento da mentoria emocional. Havendo interesse, é só você entrar em contato no nosso direct ou então no WhatsApp. O contato está no nosso feed de notícias e nas redes sociais, tá certo? Vou encerrar essa live de hoje, agradecendo ao Abba por esse momento, agradecendo a você por participar. E amanhã, 1h30 da tarde, a gente se vê, tá certo? Como eu falo sempre, feche os seus olhos, põe a mãozinha no coração, porque eu acredito no poder das mãos que curam. Então, as minhas mãos, além de lançadas para os outros, pode ser lançada para mim. Então, coloca a mãozinha no coração. Para aquele que acredita, coloca a mãozinha no seu céu, né? Vamos abençoar o nosso céu e a nossa terra. O céu dos nossos pensamentos e a terra do nosso coração, dizendo assim, Abba, muito obrigada. Muito obrigada porque mais um dia o Senhor tem confiado nas nossas vidas para acordar e viver. Então, Pai, obrigada porque nós estamos podendo fazer a vida valer a pena. O Senhor me deu mais um dia, o Senhor nos deu mais um dia. Obrigada por essa live chegar a tanta gente. Obrigada porque a presença do Teu Espírito é aquela que entra nos corações e penetra na profundidade da alma e faz a conexão contigo. Então, Pai, que seja proveitosa, que a gente possa permitir essa conexão. Toma o nosso céu dos pensamentos, organiza, tranquiliza, coloca pensamentos de paz, pensamentos bons. Toma a nossa terra, do nosso coração e das nossas emoções. Que aqui a gente possa aprender a arrancar as ervas daninhas e que a gente possa aprender a cuidar daquilo que brota para o bem. Que a nossa estrutura como ser humano apresentada a Ti seja agradável. E que aquilo que não te agrada seja retirado e a gente possa aprender a lidar com tudo isso. Eu sei que o seu amor nunca falha e não cessa. Por isso, que os nossos medos, temores e limitações não venham mais roubar essa sensação de que o Senhor está com a gente, porque Tu sempre está, Pai. Às vezes as dificuldades fazem a gente acreditar que não está, mas a Sua presença é real, porque Tu disse que estaria conosco em todo o tempo. Então, como ministra da Tua palavra, como mentor emocional e espiritual, eu declaro no mundo de energia e de espiritualidade, que sejam cessados os bloqueios que vedam os olhos, que sejam vedados os bloqueios que tampam os ouvidos, que sejam vetados os bloqueios que bloqueiam o coração para sentir a Tua presença. E que nesse momento alguém que esteja escutando essa ministração, ouvindo toda essa live em tempo oportuno, possa sentir o Teu abraço tão acolhedor, porque Ele é acolhedor aqui. Um abraço que cura, que envolve, que acalma, que dá a diretriz, que lembra a cada um de nós que nós somos chamados nessa terra para governar. E o governo começa aqui dentro, na terra do coração e na terra dos pensamentos.
Eu quero nos abençoar nessa tarde, acreditando nessa palavra reveladora e esclarecida. Agradecida, porque o teu Espírito real é conosco. Assim como eu estou aqui na comunidade Transformar, recebendo pessoas, que elas coloquem os pés aqui, a mente, o coração sejam reformados, que haja transformações profundas. Para aquelas que estão na live ou para aquelas que vão estudar online na nossa comunidade online de cursos, que o teu Espírito também alcance e a gente continue recebendo as declarações como tem recebido, de como assistem os cursos gravados e como o teu Espírito tem trabalhado na vida delas para o bem. É isso, Pai. Eu quero te agradecer esses minutinhos pela tua presença, pelo teu amor e pela certeza de que todos os dias tu está conosco. Amém. É isso aí. Vou estar encerrando a live, tá certo? Hoje eu não dei espaço para você fazer pergunta, mas amanhã a gente dá esse espaço para poder trocar um pouquinho de informações, tá? Ó, um beijo na terra do seu coração, um beijo na terra dos seus pensamentos. Lembra de ficar bem, sempre na presença do Pai, o Criador que é contigo e comigo em todo o tempo, tá bom? Um beijo.